Bora para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de dinâmica, né? A segunda parte aí da mecânica. Vamos começar com as leis de Newton e logo depois tipos de força. Tem várias forças que nós vamos estudar. Depois equilíbrio de corpo rígido. Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeira lei de Newton, né? Inércia. Bom, pessoal, aqui está representada uma situação, né? Com um papel é colocado em cima de um copo, né, e uma moeda em cima desse papel. Se a gente puxar rapidamente esse papel, a gente observa que a moeda ela permanece em repouso e cai dentro do copo, né, como representado aí no GIF. Então a gente percebe que tem uma tendência, né, da moeda de permanecer no estado que ela estava, né, que é o estado de repouso. Ela tem uma certa resistência a sair desse estado e entrar em movimento junto com o papel, né? Já aqui nessa outra situação, olha só, um acidente, né? O carro estava em movimento junto com o motorista e quando o carro colide com a parede, o motorista ele permanece em movimento, né? Então, a gente pode observar que, assim como na situação anterior, o motorista ele tem uma tendência de permanecer no estado que ele estava, né, que era o estado de movimento, tá? Ele oferece uma certa resistência a sair, né, desse movimento. E essa tendência, né, dos corpos de permanecer no estado que eles estão é chamado de inércia. Tá? Então, a gente pode enunciar aí, na primeira lei de Newton, um corpo na ausência de força tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Essa tendência nós vamos chamar de inércia, tá bom? Cuidado, inércia não é força, tá? É apenas uma tendência natural dos corpos aí de permanecer no estado que ele está, ok? Agora observe que a definição de inércia, ela completa, né, a definição de que velocidade ela é relativa, né? O movimento ele é relativo, ele depende de quem observa, né? Então, por exemplo, a moeda ela está em repouso para nós aqui como observador, né? Mas é possível a gente encontrar um referencial a qual a moeda vai estar em movimento, né? Então, se para nós como observador a moeda tende a permanecer em repouso, né, para um outro observador, se ela estiver em movimento, por exemplo, dentro de um ônibus, né, a própria Terra está em movimento em torno do Sol, né, com a velocidade próxima de 108.000 km por hora. Então, mudando o referencial, se ela está em movimento, ela tende a permanecer também em movimento. Beleza? Bom, aqui uma questão, né, da PUC, para a gente discutir um pouquinho a inércia. Tá? A situação é o seguinte, nós temos esse daqui é o Daniel. Daniel está andando, né, de skate, tá? E aí, num instante de tempo T1, ele lança uma bola que, do seu ponto de vista, sobe verticalmente. A bola sobe e cai, enquanto Daniel continua a se mover em trajetória retilínea com velocidade constante. No instante T2, a bola retorna à mesma altura de que foi lançada, despreza o efeito de resistência do ar. Assim sendo, no instante T2, o ponto em que a bola estará mais provavelmente é... Olha só, senhores, a bola estava em movimento junto com Daniel, né? Então, quando ele lança a bola verticalmente para cima, devido à inércia, né, ela vai continuar com o movimento dela na horizontal, com a velocidade dela na horizontal, né, acompanhando o Daniel. Então, na vertical, aí, né, a gente vai ter um movimento acelerado, a velocidade dela reduz até zero, e depois, quando ela está caindo, né, a velocidade ela vai aumentar. Mas na horizontal a velocidade da bola é constante, né? Como analisamos lá em lançamento, né? Na nossa videoaula passada, ok? Então, como a bola tem uma tendência de continuar com o movimento que ela estava, que era o mesmo de Daniel, ela vai cair novamente na mão de Daniel, tá bom? Agora, é claro que aqui, né, nós estamos desprezando a resistência do ar, tá? Apesar de que uma pessoa andando de skate, a velocidade dela é uma velocidade mais baixa, né? E a resistência do ar, nós vamos estudar um pouco mais para frente,
mas a resistência do ar ela vai com o quadrado da velocidade. Tá? Então, para velocidades pequenas, né, baixas velocidades, a resistência do ar é muito pequena. Tá? Então, se você tentar verificar essa situação aí, ela vai realmente cair na sua mão, tá? Porque o efeito do ar vai ter uma influência muito pequena. Mesmo você andando, né, se não tiver o skate, se estiver caminhando, jogar uma pedra para cima, se você não mudar a sua velocidade de caminhada e jogar a bola realmente verticalmente para cima, ela vai cair na sua mão, tá? Ela vai acompanhar o seu movimento. Né? E é óbvio que isso tem que acontecer, né? Imagina, a Terra está em movimento. Então, se você parado aí na sua casa, você joga uma coisa para cima, ela tem que acompanhar o movimento da Terra. Né? Se ela ficar para trás, coisas estranhas vão acontecer, certo? Agora, se a velocidade, né, do Daniel aí fosse uma alta velocidade, por exemplo, ele estivesse andando de carro na carroceria de um carro aí a 40, 50 km por hora, jogasse uma bolinha para cima, aí, devido à resistência do ar, né, a velocidade da bolinha reduzindo e ela não iria acompanhar o movimento da caminhonete, tá bom? Então, aqui a gente pode responder que vai cair na mão de Daniel, letra L, né, no ponto L, resposta letra B, ok? Bom, vamos lá então para a segunda lei de Newton. Bom, primeiramente, a definição de força, né, é interação entre dois corpos, tá? Então, é um par de interação, né, entre dois corpos. Então, só pode existir força se tivermos um corpo interagindo com o outro, ok? E verificamos que toda vez que um corpo aplica força em outro, a consequência dessa força é a aceleração, tá? Toda vez que tem força, tem aceleração aplicada no corpo. E verificamos também experimentalmente que a força ela é diretamente proporcional à aceleração adquirida por esse corpo, ok? Ou seja, se você dobra a força, a aceleração ela também vai dobrar. E isso é um vetor, tá, pessoal? A força resultante ela é diretamente proporcional ao vetor aceleração, o que significa que sempre a força e a aceleração, esses vetores, tá, têm sempre a mesma direção e sentido. Então, como a aceleração é consequência de força, tá, sempre ela vai ter a mesma direção e o sentido da força. E aí, para a gente transformar nessa proporcionalidade numa equação, devemos colocar o sinal de igualdade e uma constante multiplicativa. E verificamos que essa constante multiplicativa aí é a massa do corpo que está sofrendo essa força. Tá bom? Então a gente pode escrever que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Muito bem. Se força é massa vezes aceleração, né, a unidade de força, né, vai ser unidade de massa vezes unidade de aceleração. Logo, a unidade de força vai ser o quilograma, né, a unidade de massa do sistema internacional, vezes metro por segundo ao quadrado, né, que é a unidade de aceleração. E tudo isso, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, nós chamamos de Newton, representado aí pelo N maiúsculo. Né? Quando a unidade é em homenagem ao físico, a gente coloca ela maiúscula, quando não, colocamos minúsculo, ok? Esse é o Newton, unidade do sistema internacional aí de força. É comum também aparecer aí o quilograma força, tá? E 1 quilograma força é aproximadamente 10 newtons, né? 9,8 newtons aproximadamente, ok? E agora a famosa terceira lei de Newton, né? Bom, a gente pode observar aqui nesse GIF, né? Tem duas pessoas aí que estão puxando uma corda, né? E elas estão sobre um skate aí, tá bom? Bom, a gente observa na prática, né, que se apenas uma pessoa fizer a força, né, puxando a corda, elas vão se aproximar da mesma forma, tá? E o dinamômetro, que é esse instrumento que mede força, né, ele vai indicar exatamente a mesma força, né? Ou seja, que a pessoa faz na corda e que a corda faz na pessoa. Aqui uma outra situação, né, prática aí, vocês podem observar também, né? Se você empurrar um carrinho para frente, você vai perceber que esse carrinho ele vai te empurrar para trás, tá? Às vezes a gente não tem esse deslocamento para trás devido ao atrito entre o sapato da pessoa aqui e o chão, né? Na situação de cima,
esse atrito aí, ele é amenizado aí com as rodas desse carrinho, né? Mas a pessoa na situação 2 aí, ela está de sapato, não tem roda, né? Então, devido ao atrito, ela não ganha esse movimento aí no sentido contrário, tá? Mas se a pessoa tivesse, por exemplo, de patins, o carrinho ia ganhar um movimento para frente, mas a pessoa também ia ganhar esse movimento aí para a esquerda, beleza? E a gente verifica, né, na prática que a intensidade dessas forças que a pessoa faz no carrinho, que o carrinho exerce nela, essas forças são exatamente iguais em módulo, elas têm a mesma direção sempre e sentidos opostos, ok? Então, as forças, né, elas sempre aparecem aos pares, não existe uma situação onde apenas um corpo interage com o outro, né? Interação entre os dois corpos, tá? Se o corpo A faz força no B, o B também vai fazer no A de forma instantânea, com a mesma intensidade, tá? A mesma direção em sentidos contrários. Muito bem, aqui uma outra situação, olha só, uma pessoa aí, quando a gente caminha, né, nós empurramos o chão para trás, o chão empurra a gente para frente, né, devido à reação da força que estamos fazendo. É por isso que conseguimos caminhar. E é fácil verificar isso aí, né, uma pessoa no barco aí correndo, ela empurra o barco para trás para ela começar a andar, né, o barco ganha movimento para trás e essa pessoa ganha o movimento para frente, ok? A força, né, que a pessoa faz no barco é exatamente igual à força que o barco faz na pessoa. Agora, é claro que a pessoa e o barco eles vão adquirir, né, acelerações diferentes, né? Isso porque eles têm massas diferentes, né? Por exemplo, aqui na segunda lei de Newton, né, que vimos, F é igual a ma, a força é a mesma, tá? Terceira lei de Newton, mas o objeto que tiver maior massa, ele vai sofrer uma menor aceleração, ok? A gente pode anunciar aí, né, que para toda ação existe uma reação de igual intensidade, mesma direção, mas com sentido contrário. Aqui uma outra situação para a gente discutir a terceira lei de Newton, né? Imagina um objeto aí, a pessoa tentando arrastar esse objeto aí através de uma corda, né? Bom, se a pessoa, né, puxa esse objeto através da corda, o objeto também vai puxar a pessoa, né? Pô, então você pode pensar, mas professor, como que essa pessoa vai conseguir então caminhar arrastando esse objeto, sendo que ela faz uma força no objeto para a direita e o objeto faz nela uma força para a esquerda de mesma intensidade? Talvez você pode pensar enganado, professor, essas forças vão se anular, né? Porque elas têm a mesma direção em sentidos contrários e mesma intensidade. Mas, pessoal, ação e reação nunca se anulam, nunca. Por quê? Elas atuam em corpos diferentes, tá? Sempre par de ação e reação não tem como anular, pois atuam em corpos diferentes. Por exemplo, aqui nessa situação, a pessoa, né, a corda faz força aqui no objeto e o objeto faz força na pessoa. Como que forças que atuam em corpos diferentes, elas vão se anular? Não tem como, ok? E aí, bom, como que essa pessoa, então, ela consegue caminhar, né, arrastando esse objeto aí? Isso é graças ao atrito com o chão. Tá? A pessoa ela vai empurrar o chão para trás e o chão empurra essa pessoa para frente. Agora, é claro que quando esse objeto ganhar uma certa... quando entrar em movimento, né, ele também vai sofrer atrito. E nesse caso aqui, o atrito, né, ele é para a esquerda, né, porque ele sempre tende a ser contrário à tendência de deslizamento. Nós vamos estudar isso em força de atrito melhor, tá bom? Mas se a pessoa consegue arrastar esse objeto aí e caminhar para a direita, significa que o atrito, aqui a força de atrito no pé da pessoa vai ser maior do que o atrito que o chão exerce aqui no pé desse objeto para a esquerda, tá bom? Por isso que a pessoa consegue, né, arrastar aí o objeto, ok? Um detalhe que aqui, apesar da gente ter essa corda, tá? Constitui um par de ação e reação, né? A força que a corda faz nesse bloco e que o bloco faz na corda. E também outro par de ação e reação é a força que a pessoa faz na corda e que a corda faz na pessoa, tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal. Beijo para vocês. Vamos treinar isso daí com uma listinha de exercícios e depois vamos continuar aí com tipos de força. Valeu, até mais, pessoal.